de Israel era a terra a qual serviam e conheciam o Deus vivo e poderoso. Mas a Bíblia diz que houve rumores de fome na terra. Então Elimeleque pegou sua família e desceu para a terra de Moabe. A terra de Moabe era uma terra amaldiçoada, porque os descendentes dos moabitas eram os filhos, eram os incestos dos filhos, entre Ló e as suas duas filhas. Então o Senhor havia amaldiçoado o povo de Moabe. Elimeleque pegou a sua família sem perguntar a Deus, sem perguntar a sua esposa, a sua mulher, se ela queria, e eles desceram para a terra de Moabe. Belém de Judá significa terra do pão em hebraico. Eles saíram da terra do pão, da terra da bênção, da terra que o Senhor havia dado para eles como herança, e foram para a terra da maldição, sem perguntar nada ao Senhor. Tomou uma atitude fora da direção de Deus. E quando nós, irmãos, tomamos atitudes fora da direção do Senhor, nós padecemos algumas coisas. Vamos ver o restante da história que aconteceu com essa família. Chegando na terra de Moabe, a Bíblia diz que, segundo os historiadores, a terra de Moabe era tão barata que ninguém queria morar. Então era muito barato você comprar uma terra naquele lugar. Elimeleque comprou uma terra, formou ali a sua casa, começou ali a construir os seus animais, começou a construir a sua família. E eles viveram ali durante 10 anos. 10 anos vivendo na terra da maldição. O interessante também dessa história é que a mulher, na época da Bíblia, ela tinha um valor muito pequeno. O valor da mulher se julgava somente em gerar filhos ou não gerar filhos. Não é que hoje, como nós, que trabalhamos, que lutamos, que fazemos as mesmas coisas que os homens, a mulher naquela época não tinha esse valor. Ela somente, se ela desse filhos, ela era abençoada. Se ela não gerasse filhos, ela era amaldiçoada. Sem contender ao seu esposo, eles desceram. A Bíblia diz que ela tinha 2 filhos homens, Malom e Quileão. O interessante dessa história, quando eu leio, é porque quando se nascia uma criança, se fosse menino, o pai saía gritando pelos corredores da cidade, se alegrando com o nascimento do filho. Essa família tinha tudo para ser feliz. Eles não tinham um filho homem, eles tinham 2 filhos homens. Era uma família que estava na terra do Deus de Israel, tinham 2 filhos homens, estava tudo bem, estava tudo bom. Mas decidiram sair da posição que Deus havia os colocado. E às vezes na nossa vida fazemos isso. E padecemos, irmãos. Padecemos por isso. Começaram a viver na terra de Moabe. Os filhos cresceram, as crianças cresceram, se tornaram homens e se casaram. A Bíblia diz que um casou com uma mulher chamada Orfa e o outro casou com uma mulher chamada Ruth. E viveram ali. O interessante dessa história é que, enquanto os homens da casa saíam para trabalhar, enquanto os filhos de Elimeleque saíam para ajudar o seu pai na sua fazenda, Noemi, dentro da sua casa, começava a contar a história do Deus de Israel para aquelas mulheres. Aleluia. Mulher missionária dentro do lar. Irmão, você tem que ser a diferença dentro da tua casa. A Bíblia diz, segundo a lei de Moisés, que Moisés disse: contai aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos a história do Deus de Israel. Seja um instrumento de Deus na tua casa. Seja um instrumento de Deus dentro do teu lar. Conte e ensine os teus filhos a seguir e a conhecerem o Senhor que nós servimos. E ela começou a ensinar, começou a contar. Começou a ser uma missionária dentro do lar dela. Mesmo que ninguém via, Deus já estava vendo aquela mulher. Aleluia! Deus conhecia o coração dela, Deus sabia as atitudes dela. E ela começou a contar e a contar ao nosso Deus a eles. Pois bem, a Bíblia diz que chegou um determinado momento, depois que eles estavam vivendo lá, a morte chegou e bateu naquela casa. Sem pedir se poderia, sem avisar. Ela chegou naquele lar e levou Elimeleque, que era o homem da casa, que tomava conta da casa. E não somente Elimeleque, mas a Bíblia
que restaram dentro deste lar? 3 mulheres viúvas. 3 mulheres que dependiam e precisavam dos seus esposos para cuidar da casa. Somente 3 mulheres restaram. 3 mulheres que não tinham condições. Mas quando nós não temos condição, o Senhor que nós servimos nos dá condição. Aleluia! Para os nossos problemas. O interessante, irmão, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto demais. Porque o interessante dessa história é que Noemi falou para elas: olha, eu já estou velha. Ainda que eu me casasse de novo, ainda que eu gerasse outros filhos, até que os meus filhos cresçam e vocês se casem com eles, vocês vão estar velhos. Não posso, não tem como isso acontecer. Volta para a terra dos seus pais, porque eu não tenho nada para dar para vocês. Olhou para a situação e disse: é verdade. Eu vou embora porque Noemi já não tem mais nada para me dar. Despediu-se dela e foi embora para a terra de seu pai. Mas Ruth olhou para Noemi e disse: aonde tu fores, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Aleluia! Aonde você morar, eu vou ficar. Aonde você morrer, eu vou ficar. Porque eu não vou abrir mão de você. Eu não vou te deixar caída. Eu não vou te esquecer. Eu não vou te abandonar. Companheira. É o que a mulher precisa ser. E ela foi companheira de Noemi. E disse: eu vou contigo onde você for. Se o Deus que você prega, se o Deus de Israel, se o Deus das tuas terras, que tanto você fala para mim, é um Deus tão verdadeiro e tão bom assim, Ele vai cuidar de nós tudo. Aleluia! Aleluia! Noemi se alegrou com aquilo. E o que ela fez? Ela não ficou na terra da maldição. Ela se levantou e tomou uma atitude e disse: vamos voltar para a terra de Belém de Judá. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão, há circunstâncias na nossa vida que queremos sair da presença de Deus. Queremos sair da casa do pão, que é a igreja do Senhor. Mas se porventura você pensou, e se você fez isso algum dia na sua vida, é tempo de você voltar para a casa de Deus. Se porventura você, Deus, eu desviei um pouquinho só. A vontade do Senhor está aqui, mas eu dei um passinho longe. Irmão, nesta noite é hora de você ficar no centro da vontade de Deus. Porque quando estamos no centro da vontade de Deus, o querer e o realizar do Senhor acontece nas nossas vidas. Coisa linda! Aleluia! Vamos voltar à terra de Belém de Judá, onde nunca eu deveria ter saído, que é a presença do Deus de Israel. Eu quero que você imagine comigo 2 viúvas, uma moça jovem, bonita, e uma senhora de idade, vestido com os seus vestidos pretos, caminhando por meio do deserto, andando e voltando para a terra de Belém de Judá. Eu imagino que as pessoas passavam, olhavam para ela e disseram: nossa, 2 viúvas de uma vez só na casa. A maldição do Senhor está sobre a vida dela. Mas Deus estava contemplando tudo. Deus estava olhando tudo sobre a vida das 2. E elas começaram a caminhar e voltar. Chegando na cidade de Belém de Judá, reconheceram Noemi. E disseram: não é Noemi, filha de mulher de Elimelec, que morreu com seus 2 filhos, ela está amaldiçoada. Chegou lá e ninguém quis ajudar Noemi. Ninguém estendeu a mão para ela. Porque nós, homens, julgamos a aparência, julgamos a situação. Às vezes não há pessoas que chegam à igreja do Senhor e nós não estendemos a mão. Pregamos tanto amor e na hora de colocarmos em prática nós não praticamos. Mas é tempo e é noite de aprendermos na parte do Senhor a fazer isto, queridos. Quando chegar alguém, nós vamos abraçar. Não importa onde que veio. Se veio